Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira, tratamento de saúde espiritual, sendo hoje dia 10 de outubro de 2025. Essa reunião ela acontece de 15 em 15 dias, sempre às sextas-feiras. Então hoje nós temos essa reunião, pulamos uma sexta-feira e assim temos a outra e sucessivamente. É sempre bom relembrar as pessoas. Também nós fazemos as gravações das nossas reuniões públicas de sexta e de terça e disponibilizamos no nosso canal do Cantinho no YouTube. Então quem quiser depois rever os estudos às terças-feiras públicas, nós fazemos os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, na primeira parte, o Livro dos Espíritos, na segunda parte. Temos também a orientação por psicografia e o atendimento fraterno. As reuniões iniciam às 19h30, mas a partir das 19 horas, a gente sugere que as pessoas chegam justamente para estar buscando as orientações e o encaminhamento. A reunião de hoje ela é de tratamento de saúde. Ela é específica para saúde. A gente está reforçando isso porque, às vezes, as pessoas estão confundindo. Se você está com problema de saúde física, mental, aqui é um local onde nós podemos sermos auxiliados. A espiritualidade não vai resolver os nossos problemas, mas ela vai nos dar suporte para que nós possamos, através dos nossos esforços, solucionar os problemas que nós mesmos criamos. Então, este é o objetivo, pois que através desse suporte, nós vamos nos fortalecer. Então é sempre bom relembrar isso. Já às terças públicas, nós temos as reuniões de atendimento fraterno, de uma orientação por psicografia, onde as pessoas podem, então, estar buscando aquilo que não é referente à saúde. Sábado é um dia muito especial em nossa casa. Nós temos as reuniões de evangelização infantil, nós temos aqui, através do convívio com os nossos irmãos da comunidade, onde eles participam conosco, nós temos a sopa fraterna, uma delícia, todos são convidados a estar no sábado. Nós temos depois, às 17 horas, um estudo sistematizado da doutrina espírita, irmão Moacir. O primeiro e terceiro sábado a gente faz um estudo do Evangelho. Atualmente nós nos encontramos no Evangelho de Mateus, dentro do capítulo 18. No segundo e quarto sábado é feito o estudo do Livro dos Espíritos. Então é um convite para que todos possam estar conosco. E esse mês de outubro em especial nós temos as comemorações do mês das crianças. Então o Departamento de Infância e Juventude da nossa casa elaborou uma programação toda especial para este mês de agosto. Inclusive, no último sábado do mês, nós teremos algumas brincadeiras juntamente com as crianças, então todos estão convidados a participar, ok? Então nós vamos fazer a nossa prece inicial. Hoje, a nossa reunião, nós estudamos duas obras. Na primeira parte, que vai até às 20 horas, a obra Messe de Amor, pelo espírito Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco. E a partir das 20 horas, o livro Laços de Afeto, pelo espírito Hermance Dufour, através do médium Vanderlei de Oliveira. Senhor e Mestre Jesus, agradecendo imensamente as oportunidades que temos recebido, rogamos o amparo, a fim de que possamos, Senhor, através da busca do entendimento, do esclarecimento, que a doutrina dos Espíritos nos proporciona, trabalhar também em nossa intimidade o consolo que nos conforta, Senhor.
para que possamos continuarmos a caminhar na busca do próprio equilíbrio, da serenidade, aprendendo assim, amado Mestre Jesus, através dos nossos esforços, nos tornarmos verdadeiramente aprendizes do Teu Evangelho. Evangelho, Senhor, que a Tua misericórdia trouxeste até nós, como um convite a efetivarmos em nós o reino de Deus. Assim sendo, Jesus, nós te agradecemos pelo muito que temos recebido, rogando o vosso amparo dos nossos benfeitores espirituais, em especial os trabalhadores desta casa, para que possamos juntos irradiarmos energias de paz, de fraternidade, de amor a toda a humanidade. Que assim o seja. Então hoje, capítulo 39 da obra Mestre de Amor, a nossa irmã Joana de Ângeles, ela apresenta o título E Viverás. Ela extrai este título de um dos ensinamentos de Jesus. E aí nós vamos ver qual é. Estás extenuado? Ela já inicia dessa forma. Cansaço, dúvida, infortúnio são as expressões que lutam os teus lábios. Desencorajado pelos companheiros que abusaram das fontes generosas da confiança pura, não te animas a encetar novas atividades. Sabes, porém, que o desânimo é implacável inquilino do domicílio espiritual. Então, olha que frase marcante. Desânimo, implacável inquilino, que se nós deixarmos permanecer dentro de nós, vai trazer-nos enormes contratempos. Entretanto, acreditas em abandono e não reages. Não ignoras que a lâmina aguçada não é responsável pelos cortes que produz, mas entregas o instrumento da produção à ferrugem, sem o necessário esforço de movimentá-lo em sentido edificante. Sempre podes recomeçar, amigo. O benfeitor Emmanuel, através de Chico, ele coloca também para nós, que se assemelha a essa colocação da nossa irmã Joana de Ângeles. Todos os dias é dia de renovar o nosso próprio destino. Então, sempre podemos começar. A cada minuto. E ela continua. Interioriza a busca da felicidade e descobre os tesouros de que podes dispor em favor dos outros. Ela está nos chamando a atenção para algo muito importante, porque interiorizar a busca da felicidade, a fim de que possamos descobrir os tesouros que todos trazemos e que se faz necessário nós mesmos garimpar esse tesouro que está em nós, no nosso campo íntimo, para sermos felizes de fato, conforme ensinam-nos a espiritualidade superior, com referência à questão de número 614 do Livro dos Espíritos, somente exercitando a lei de Deus,
Afastou-se da lei de Deus, infelicidade. É a colocação da espiritualidade superior. Questão 614. Interiorizar a busca da felicidade para descobrirmos esses tesouros, garimpando, a fim de extrairmos aquela pedra preciosíssima que todos trazemos no campo íntimo, é nos propormos a entender, a compreender, a analisar, a refletir, a assimilar, para vivermos a lei de Deus. Teu cansaço é também o cansaço de muitos que te deixaram a sós. Tua dúvida é o resultado da aflição dos que fugiram do teu círculo. Teu infortúnio é a desesperação daqueles outros que sobraram nas ondas encrespadas do testemunho. Não creias necessário te ausentares do lar para ajudar a renovação do mundo. Olha que frase importantíssima. Porque muitos corações têm no entendimento de que se faz necessário movimentarmos muito em prol de toda uma sociedade, quanto, na verdade, às vezes somos chamados a testemunhar com Jesus dentro do próprio lar. É preciso estarmos atentos a isso. Queremos trabalhar pela renovação do mundo? Iniciemos dentro do próprio lar, que nos acolhe, que nos abriga. Iniciemos essa proposta de renovação inicialmente conosco, a fim de podermos ofertar também aqueles com quem convivemos, dia a dia, noite a noite, semana, meses, anos. Renova-te primeiro onde vives. Mais uma vez ela reafirma: tens no reduto em que moras e nas ruas por onde transitas 1000 oportunidades de aprimoramento. Vibre o verbo nos teus lábios, escorra a luz em teus olhos, movimente-se a força em tuas mãos, divida-se o amor em teu coração e distribuirás tesouros em favor dos que estão contigo. Sem que o saibas, és pedagogo para outros aprendizes. Então ela está chamando a atenção de que nós somos observados a todos os momentos, não somente por aqueles com os quais nos relacionamos, por aqueles com quem nós não relacionamos, mas também, principalmente, pelos olhos que se encontram ocultos ou invisíveis a nós. Então nós estamos falando dos irmãos já desencarnados, que em muitas situações se aproximam de nós. E esses que se aproximam de nós podem trazer 2 pontos. Aqueles que queiram não permitir que busquemos essa felicidade, isto é, o entendimento da lei de Deus, e aqueles que vão favorecer o nosso crescimento na busca desse entendimento da lei de Deus. Há consideração em redor dos teus passos. O carinho aguarda momento de falar-te. A alegria não é tua adversária. Vai aqueles que não podem vir a ti. Esquece mágoas que não têm fundamento. Quem fere propositadamente está doente da razão. Quem mantém inimigos ignora as leis de trocas
que sustém a vida em a natureza. Todos necessitamos de algo, de alguém, para galgar os degraus na via de ascensão. Dentro da lei de sociedade, trabalhada pela espiritualidade na terceira parte do Livro dos Espíritos, eles vão colocar isso para nós. Nenhum ser humano é autossuficiente. Todos nós necessitamos de viver experiências de relações e trocas. Ninguém consegue viver sozinho. Ah, Delano, mas e aquele irmão que quer se ausentar da sociedade e viver só, afastado de tudo e de todos? Está no Livro dos Espíritos, a espiritualidade coloca para nós que muitos desses irmãos são movidos no campo íntimo pelo egoísmo, pelo orgulho. Para crescermos, necessitamos experienciar trocas. E aí ela diz: espírito algum se libertará da terra a caminho de um céu pessoal para gozo próprio. Então, espírito que está vivendo o seu processo evolutivo na terra precisa aprender isso, precisa trabalhar isso. Não esqueças de que o bem que se faz é o único trabalho que faz bem, e esse serviço em favor dos outros é a caridade única em favor de nós mesmos, que pode atingir o cerne da alma, libertando-a para o sacerdócio do soerguimento do mundo. E aí, ela vai trazer justamente de onde ela tirou o título da lição. Encerrando a entrevista com um sacerdote que procurava confundi-lo, disse o Mestre, Jesus, na parábola do bom samaritano: vai tu e faze o mesmo. Então ela está convidando-nos a buscarmos nessa parábola o entendimento da lição proposta pelo Cristo, aquele que chega até ele questionando como se faz para herdar o reino de Deus. Então, um doutor da lei, ele se aproxima do Cristo e faz essa pergunta a ele. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, partindo do versículo 25, que vai até o 37. Jesus, então, nesse diálogo, o questiona: como que você lê e interpreta a lei? Então vejam bem a colocação do Cristo, porque eu não estava falando com uma pessoa leiga. Ele foi procurado por um coração que trazia uma cultura acerca das Escrituras Sagradas. Isto é, aquilo que hoje nós colocamos como o Velho Testamento. Pois que à época do Cristo, quando ele esteve entre nós, não havia Novo Testamento. Somente o Novo Testamento veio após a sua partida para o plano espiritual. Então o sacerdote quis saber do Cristo: olha, como é que eu faço para herdar o reino de Deus? Jesus, observando não somente ele no aspecto físico, mas principalmente aquilo que trazia em sua intimidade, questiona: como lês? Como interpretas a lei? E aí ele vai responder o Cristo de uma forma coerente e sábia. Ele vai dizer assim:
amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Olha que resposta maravilhosa que ele deu. Jesus olhou para ele, disseste muito bem. E aí ele diz, vai tu e faze. Simples. Então, quando ele revela a forma como ele interpreta a lei divina, ele está dando a Jesus a indicativa de qual escola ele pertencia. Pois que a época do Cristo, dentro do judaísmo, haviam várias escolas interpretativas para com as escrituras sagradas. Por exemplo, é muito comum nós observarmos no texto bíblico os fariseus e os saduceus. São duas seitas do judaísmo. Duas escolas que traziam interpretações diferentes. Eles eram doutores da lei. E para se tornar um doutor da lei, os meninos judeus, eles eram inseridos nas escolas rabínicas desde pequeninos. Então, estudavam muito. Muito. E, para o exame final, a fim de realmente receber naquilo que nós entendemos hoje como um diploma, ele passava por uma bateria de exames orais com os rabinos e os doutores da lei. Era uma banca, como nós temos hoje nas academias. E aquele que pretendia se tornar um doutor da lei, ele tinha que trazer 70 interpretações diferentes daquilo que eles colocavam para ele. Eu quero que você interprete isso aqui. E ele teria que trazer 70 interpretações diferentes. Se ele trouxesse 69, ele não passava. Ele não se tornava doutor da lei. Aí ele poderia depois repetir o exame? Poderia. Mas muitos não conseguiam. Esses que não conseguiam se tornavam escribas. É o que nós temos hoje no texto bíblico. Aqueles que redigiam os textos para mantê-los vivos e repassá-los às comunidades. Mas os que se tornavam doutores da lei tinham, sob a sociedade, no caso judaica, um respeito muito grande. Então esse irmão que chega até Jesus, sendo um doutor da lei, ele trazia uma condição de entendimento muito acima dos seus pares. E quando Jesus diz, como interpreta a lei? E ele coloca, amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus ficou ótimo, muito bem. Então ele está mostrando de qual seita ele era. Pois não haviam só os fariseus e os saduceus. Adriano, mas qual que era a diferença dos saduceus e dos fariseus? O próprio Allan Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz para nós notícias históricas, isto é, algumas palavras que nós temos nos textos bíblicos, onde ele apresenta para nós a sua significação à época, mostrando a forma como devemos estudar os textos, em especial do Novo e Velho Testamento. Mas ele não ficou satisfeito. Porque para ele, o próximo, e aí entra justamente
uma visão limitada. Era somente os seus pares. Quais? Somente os judeus. Eles não consideravam aquele que não comungavam da fé judaica um próximo. Parece um contrassenso, mas é uma realidade. E foi necessário que o mestre depois convidasse um doutor da lei para levar essa mensagem a todos aqueles que não eram judeus. Paulo. Então, quando o texto bíblico fala o apóstolo dos gentios, gentios representa todos aqueles que não são judeus. Os gregos, os romanos, os assírios, os caldeus, os persas e por aí vai. Mas e os israelitas? Todo judeu é israelita, mas nem todo israelita é judeu. Da mesma forma que todos nós somos brasileiros, mas aquele que nasceu no estado de Minas, nem todo brasileiro é mineiro. E aí Jesus então propõe essa parábola, trazendo à reflexão 3 personagens que viam caminhando e nessa caminhada viram um homem caído, todo ensanguentado, a tal ponto que ninguém conseguia identificá-lo, pois este homem foi surrupiado por ladrões e os ladrões o deixaram na estrada quase que morto. E aí Jesus então propõe na parábola, vinha passando um sacerdote, um levita, um samaritano. O que serviu de compaixão para o que estava caído foi justamente o samaritano. E aí no final, Jesus pergunta a ele: quem te parece o próximo daquele que ajudou o homem caído pela estrada? Que foi o samaritano? Ele não falou samaritano, porque o orgulho não permitiu. Ele diz: aquele que usou de misericórdia. E aí a Joana de Ângeles vai dizer para nós: não abandones a oportunidade de ajudar, somente porque o cansaço, a dúvida e o infortúnio teimam em adquirir existência real para dominar em tua alma, estrangulando-a nos vigorosos tentáculos da aflição pessimista. Vence todo o mal e viverás. É o título da lição. Foi o que Jesus diz àquele doutor da lei. Quem te parece o próximo daquele que ajudou o samaritano? E o doutor da lei diz, engolindo o orgulho, aquele que usou de misericórdia. E no versículo 37, do capítulo 10 do Evangelho de Lucas, Jesus diz: vai, faze o mesmo e viverás. E encerra o diálogo. Então, Joana de Ângeles está trazendo para nós justamente este convite para que nós possamos refletir com muito carinho. Nós agradecemos imensamente, rogando a Jesus que continue nos amparando, nos fortalecendo. Nós vamos encerrar essa primeira parte.